Ok, meus irmãos, então voltando aqui à nossa aula de Cristologia, nesse terceiro bloco, nós vamos dar ênfase aqui a quatro nomes ou quatro títulos atribuídos à pessoa de Jesus, tá bom? E nós vamos usar aqui o texto de Mateus capítulo 1, versículo 1, quando o evangelista Mateus, o apóstolo, ele vai registrar a genealogia humana do Senhor Jesus, tá? E a intenção de Mateus era comunicar à sua primeira audiência, ou seja, as primeiras pessoas que iam ouvi-lo a respeito de Jesus, ele queria comunicar que essa pessoa, Jesus, ele é o Yeshua do Antigo Testamento, ele é o Messias do Antigo Testamento, ele é o filho de Davi, aquele que viria completar, consumar a aliança davídica, e ele era um legítimo israelita, aquele que iria consumar a aliança abrâmica, tá bom? Por isso que ele começa o registro do seu livro, que é uma espécie de biografia de Jesus, com esse foco, com essa base, tá? Com esse ponto de fuga. Ele vai falar da genealogia, para vincular a pessoa de Jesus, tanto a pessoa de Davi quanto a pessoa de Abraão, e ele vai citar os dois principais nomes ou títulos do Senhor, que é Jesus e Cristo. Muita gente acha que Jesus Cristo é um nome, né, como tem nome e sobrenome, mas não é, tá bom? Jesus tem um significado, Cristo tem outro significado, eles se complementam, eles interagem, mas Cristo não é sobrenome de Jesus, tá bom? Como a gente vai ver aqui. Então vamos ler aqui o versículo, e aí a gente vai ver nome por nome o significado e a representatividade disso na obra aqui de Mateus. Mateus capítulo 1, versículo 1. Registro da genealogia de Jesus, Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A palavra, o nome Jesus, é a forma grega de Yeshua, que quer dizer o Senhor salva, tá? É a forma grega do hebraico Yeshua, que quer dizer o Senhor salva, tá? Essa é fácil, todo mundo sabe que Jesus salva, até os incrédulos sabem que Jesus salva, eles não sabem do que Jesus salva, nem como Jesus salva, mas o fato é que essa questão da salvação está amplamente difundida e divulgada entre a humanidade, e nós sabemos que Jesus salva. Até no passado tinha um piloto brasileiro de Fórmula 1 que é crente, um senhor muito sério, eu cheguei a conhecê-lo, conversei com ele algumas vezes. Ele deve ser ainda membro da Igreja Batista do Morumbi, Alex Dias Ribeiro. Ele corria de Fórmula 1, no carro dele estava lá, Jesus save, Jesus salva, tá bom? Por quê? Porque esse é o significado do nome, o Senhor salva. E esse nome descreve o que ele estava destinado a fazer, tá bom? Quando o anjo foi falar com João, o marido de Maria, a respeito da gravidez de Maria, ele falou, olha, não desfaça o casamento. O que está gerado nela veio do Senhor, tá bom? Você tem que dar o nome para esse filho que vai nascer de Jesus, porque ele salvará o seu povo, José, dos seus pecados. Ele está falando que esse era o Salvador que viria salvar o povo judeu dos seus pecados, tá? Isso está lá no próprio capítulo 1 de Mateus, versículo 21. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, tá bom? Então tá aqui o significado desse primeiro nome ou desse primeiro título da pessoa do Senhor. Vamos ao segundo nome, ou segundo título, que é Cristo, tá? Relendo aqui o versículo. Cristo, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A palavra Cristo, de maneira semelhante à palavra Jesus, também é a forma grega do hebraico Messias, tá? E quer dizer ungido. O que quer dizer Messias ou ungido? É uma pessoa especialmente designada por Deus para realizar a sua vontade, tá bom? Muitos cristãos usam essa palavrinha aqui, ungido, da maneira errada, e dão
atribuições, significados e aplicações de uma maneira bem distorcida. Mas no Antigo Testamento, Deus, quando escolhia um rei, ele falava lá, que nem quando ele escolheu o rei Davi, ele falou para Samuel, vai lá e unge ele com óleo, para marcar nele, para ter uma representatividade que eu escolhi ele para ser o rei, o futuro rei do povo de Israel. Ele tinha o rei Saul, que era um rei contrário à vontade de Deus, mas era a vontade do povo hebreu, que queria um rei semelhante aos povos estrangeiros, os povos pagãos. Deus falou, então dá o rei que eles querem, dá Saul. Mas quando Deus escolhe o rei segundo o coração dele, ele escolhe Davi, e ele fala para Samuel, vai lá e unge ele rei, tá? Então essa palavra ungido ou Messias significa uma pessoa escolhida ou designada por Deus para realizar a sua vontade, tá bom? Vamos ler aqui Mateus 26, 39, como essa questão de aquele que foi escolhido para realizar a vontade de Deus, estar totalmente submisso à vontade de Deus, fazer todo o possível dentro do esforço humano para obedecer a Deus, tá bom? Lembra daquela aulinha rápida de Jesus é o novo Adão? Por que ele é o novo Adão? Porque ele obedeceu a Deus o tempo todo. Ele nunca pecou, nunca se rebelou contra Deus. Ele sempre obedeceu. E a obediência dele foi até o extremo de morrer. Tá bom? E isso a gente vê aqui em Mateus capítulo 26, versículo 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Aqui está descrevendo aqueles momentos que antecederam a prisão dele e depois o martírio dele até a cruz. Quando ele está ali naquela madrugada, no cemitério, no jardim, eu sempre confundo porque aqui em São Paulo tem um cemitério que chama Getsemane, mas era um jardim, um campo ali que chamava Getsemane, tá? E ele está lá orando, sabendo que se aproximava o momento crucial do ministério dele, que era ele se entregar à morte, por sacrifício vivo para perdoar os pecados daqueles que viriam a crer. E ele lá faz essa oração: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, esse sofrimento, essa dor de eu ter que ser julgado, desprezado, maltratado, abandonado, terrivelmente açoitado e por fim ser crucificado. Se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres, tá bom? Então, esse Cristo, esse Messias, esse ungido, ele de fato foi aquele que venceu o mundo, venceu o pecado, porque nunca pecou, jamais se rebelou contra o Pai, sempre esteve debaixo de total submissão, debaixo da autoridade do Pai. Por isso ele é chamado Cristo, o Messias, aquele que foi anunciado no Antigo Testamento e que viria de fato cumprir a plenitude da vontade de Deus e realizando a obra que realizou com todos os seus desdobramentos, tá bom? Então Cristo significa isso. Vamos ver o próximo nome, ou o próximo título que Mateus atribuiu à pessoa de Jesus. Está aqui, ó, Filho de Davi. Tá? Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Por que Mateus fala, olha, ele é filho de Davi? Filho não quer dizer que Davi era o pai dele, quer dizer que Jesus era um descendente da linhagem da família de Davi, tá? Então, na Bíblia, quando fala filho de Davi, filho de Abraão, é porque é descendente da linhagem daquela pessoa, tá bom? Mateus 1, versículo 6, alguns poucos versículos adiante, Mateus, aqui a partir do versículo 2, começa a dar o nome das pessoas, um após o outro. E aparece lá o rei Davi, tá bom? Ele fala, deixa eu pegar aqui, ó, deixa eu ler aqui. Então, tá aqui, ó, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, é o versículo que a gente está olhando. Aí ele começa, Abraão gerou Isaac, então são os patriarcas aqui, tá vendo, irmãos? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Esse Judá é um dos 12 filhos de
Jacó, aqueles que formaram as 12 tribos de Israel, tá bom? E seus irmãos, ó. Judá gerou Perez e Perez Zerá, e assim vai, até aparecer Davi, ó. Ó Davi aqui, ó. E Jessé, o pai de Davi, gerou o rei. Aqui, ó, tá vendo que ele coloca o título, ó? Não é qualquer Davi lá dos israelitas, é esse Davi que foi rei, tá? E na sequência ele coloca aqui, ó. E Davi gerou Salomão, o rei que veio e continuou a dinastia de Davi, tá? Então, qual a importância disso? A importância é que Deus fez uma aliança com Davi, que foi um rei segundo o coração de Deus, foi também um rei ungido por Deus, porém um rei falho, porém um rei que, por causa da descendência adâmica, era um rei que pecava, tá? E nós temos alguns pecados explicitados na história do rei Davi. Ele foi um pai omisso, ele foi um marido de várias esposas, tá? Ele adulterou com uma mulher que era casada com um chefe, um general do exército dele. A mulher engravidou e depois, para tentar encobrir esse adultério, ele armou uma situação para o general lá do exército dele para que esse homem morresse em batalha. Então ele, de fato, foi responsável pela morte do seu amigo. Por quê? Porque ele traiu o seu amigo possuindo a esposa dele, tá bom? Então ele adulterou, ele assassinou, ele cometeu vários erros na vida dele. Ele foi um rei imperfeito, mas ele foi um tipo de Cristo. Por quê? Porque ele foi um rei do povo de Israel, ele foi um ungido de Deus, e a vida falha dele tem vários elementos que apontam para a divindade, para a messianidade e para o rei perfeito e eterno que viria, que é a pessoa do Senhor Jesus. Com esse homem, Davi, Deus fez a aliança davídica, como nós estudamos numa aula anterior, tá bom? Se você não assistiu, procura lá no YouTube, lá na minha página no YouTube, que você vai achar esse vídeo lá das alianças, tá? No que consistia essa aliança, tá? Deus determinou que, aqui embaixo agora, ó, irmãos, Deus determinou que no trono de Israel sempre estaria sentado um rei da sua família, da família de Davi. Então, na linhagem da pessoa de Davi, na família dele, ao longo da história, Deus falou, sempre estará assentado um israelita da sua família no trono de Israel. Ah, mas por que não tem? Faz tempo que não tem nenhum rei da família de Davi assentado no trono, porque o reino de Israel, ele foi castigado, ele foi dissolvido e espalhado pelo mundo por causa da idolatria praticada na época do rei Salomão, tá bom? Então, como castigo, Deus primeiro separou o reino entre reino do norte e reino do sul, depois eles foram dominados e dispersos por todo o mundo. Então, por isso que hoje você tem judeu nos Estados Unidos, você tem judeu na Argentina, no Brasil, no Japão, na África, eles estão espalhados. Quando Israel como nação for restaurada à sua plenitude, o Senhor Jesus vai voltar e vai governar como sendo o rei que vai cumprir essa aliança davídica, e ele vai se assentar no trono de Davi, como um judeu, como um israelita, assumindo dentro da linhagem do rei Davi a posição de rei tanto de Israel quanto do mundo todo, tá bom? As coisas vão se fundir, ele vai ser rei de Israel e ele vai ser rei de toda a humanidade pelos séculos dos séculos, tá bom? Então, por isso é falado aqui, ó, filho de Davi, tem essa importância. E ele acaba como filho de Abraão. Vamos ver aqui, tá? Por que eu pulei um aqui, irmãos. Deixa eu falar antes aqui, ó, de Mateus 25, 31, 34. Acabei não comentando esse versículo que eu tinha selecionado para dizer que no final do Evangelho de Mateus, tá? Ele faz menção, ele evoca de novo essa verdade, tá bom? Que no final dos tempos, esse rei dessa linhagem de Davi, ele vai assumir o governo de Israel e o governo mundial,
tá bom? Que é isso que eu estava explicando até agora, ó. Quando o Filho do Homem vier, tá vendo aquela expressão que a gente estudou, ó, Filho do Homem? Quando o Filho do Homem vier em sua glória, é o retorno de Jesus, não mais como cordeiro, mas como leão da tribo de Judá, aquele que vem para reinar e por fim, tá, ao governo de Satanás, ao governo dos homens rebeldes que estão aí atuando, tá? Com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele. Tá vendo como esse governo envolve todas as nações? E ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, que são as suas ovelhas, os salvos, aqueles que foram redimidos, que foram reconciliados com Deus, que chamam Jesus de Senhor, tá bom? Os filhos do reino. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo, tá bom? Então, na pessoa de Jesus, vai se cumprir a aliança davídica. Quando? Quando ele voltar em glória, e essa condição aqui vai acontecer dele sentar no trono de Israel e todas as nações do mundo estiverem sujeitas ao senhorio dele. Por enquanto, todas as nações do mundo são sujeitas à vontade do pecado, da carne, da filosofia do mundo ante-Deus e à vontade de Satanás. Os homens não estão sujeitos à pessoa de Jesus. Os governos são governos rebeldes, são pessoas que até um ou outro fala que é cristão, mas você vê que na verdade não é, e as pessoas pecam indiscriminadamente, as nações pecam, elas praticam aquilo que Deus reprova, e esse mundo nessa situação está condenado, e nós aguardamos o Messias nessa esperança, que ele venha reinar como rei, tá bom? Indo agora aqui, irmãos, para o último nome, então, para o último título que Mateus usou, filho de Abraão. Por que ele usa aqui essa expressão filho de Abraão? Tá bom? Porque Abraão é o pai da nação de Israel. Ele é o primeiro por meio do qual Deus gerou todos os outros israelitas, tá bom? Então ele era um estrangeiro, vivia lá na terra de Ur dos Caldeus, Deus o chamou, isso está lá em Gênesis capítulo 12, ele saiu da casa do pai dele, peregrinou, e aí ele foi formando uma família, essa família depois veio a se tornar o povo hebreu dentro do Egito, e depois com a saída do povo hebreu de dentro do Egito, esses hebreus vieram a se tornar a nação de Israel. Então Abraão é o pai dos israelitas, tá? Essa etnia, essa nação da cultura judaica, ela começou em Abraão. Então Jesus, ele pode reivindicar o trono por ser da linhagem de Davi e por ser filho legítimo de Abraão, um judeu de fato, tá bom? E Mateus começa a genealogia de fato por Abraão. Aqui ele cita os 4 nomes ou títulos e ele começa. Abraão gerou Isaac, olha aqui os patriarcas. Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, que são das 12 tribos de Israel. E Jesus, irmãos, na genealogia dele, ele é citado como da tribo de Judá, tá bom? Por isso que nós falamos, e a Bíblia fala, quando evoca Jesus em algumas vezes, fala, ele é o leão da tribo de Judá. Olha o exemplo aqui em Apocalipse 5:5. Então, um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, tá vendo, ó? A menção à linhagem real de Davi e a menção à linhagem de Judá, um dos filhos de Jacó, que foi filho de Isaac, que foi filho de Abraão, percebe? Toda essa origem em Abraão, passando pela linhagem de Davi, ela vai despontar em Jesus, tá bom? E aqui em Apocalipse é o livro dos últimos eventos onde Deus despeja vários juízos sobre a humanidade e lá o Senhor Jesus está sendo chamado de leão da tribo de Judá. Por causa dessa expressão aqui, nós podemos afirmar que
Primeiro Jesus veio como um cordeiro, porque ele veio para ser sacrificado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira o quê? Tira a culpa, tá bom? Não tirou ainda o poder do pecado de maneira plena, porque nós continuamos pecando, mas ele tirou a culpa. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e quando ele voltar pela segunda vez, ele virá como leão. Ele virá como aquele, a gente sabe, tem o leão como o rei da floresta, o animal mais forte, aquele que de fato exerce autoridade sobre todos os outros, aquele que é imbatível diante de todos os outros, e ele virá como um leão da tribo de Judá para estabelecer o seu reinado, sendo da linhagem de Davi, sendo um israelita digno e verdadeiro. Amém? Então esses são 4 nomes ou 4 títulos que é bom que os irmãos tenham bem definidos o que cada um significa, que peso e que carga de informações cada um deles carrega, porque eles são usados exaustivamente em vários textos e tudo isso está dentro desse quebra-cabeça complexo que a Bíblia nos fala a respeito da pessoa também de Jesus, tá bom? Eu acho que acabou, deixa eu ver se tem mais algum aqui. Ah, tá aqui, ó. Tá? Eu só coloquei esse versículo aqui, já citei ele, né? É o chamado de Abraão, quando Deus chama Abraão e fala, farei de você um grande povo. E por meio de você, Abraão, por aquilo que eu estou começando em você, Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. Então veja que quando Jesus voltar como leão da tribo de Judá e estabelecer de fato o seu reino e começar a exercer o seu governo na terra, todas as nações serão abençoadas porque elas terão o controle de um governo único, o governo na pessoa do rei messiânico, o rei Jesus, da linhagem de Davi, um legítimo israelita, descendente de Abraão, e aquele que recebeu toda a autoridade do Pai Celestial e, como novo Adão que nunca pecou, tem o direito de assumir o controle do governo humano. E aí, a partir daí, todas as nações da terra serão plenamente abençoadas. Nós não vamos mais recorrer à ONU, à OMS, ao governo do presidente do país A, ou B ou C. Não, todo mundo vai estar submisso e debaixo da autoridade do governo perfeito, do governo justo, daquele que é imaculado e daquele que é todo-poderoso, a pessoa do Senhor Jesus, o Cristo, tá bom? Então aí são os 4 nomes, os 4 títulos. Domingo que vem, se Deus permitir, a gente vai dar uma estudada na genealogia de Jesus, comparando os aspectos da genealogia apresentada por Mateus e os aspectos da genealogia apresentada por Lucas. Tem muita coisa para saber disso e depois a gente vai seguir com Cristologia. Amém? Até lá, Deus abençoe.